De alguns anos para cá, o filme super-herói vem sendo uma febre total, não só para os adolescentes, mas para os adultos. Mais de 70 milhões de pessoas foram aos cinemas para ver os filmes de comédia, animação e super-heróis, segundo a Gazeta do Povo em 2016. Mas e aí, você sabe como surgiu todo esse nome dos quadrinhos? Vem comigo que eu te explico. Dizer quem foi o criador das histórias em quadrinhos é um desafio enorme, pois vários nomes estão concorrendo a esse cargo. E alguns nomes como Adolf Harmsworth, Rodolph Tofter, Angelo Agostini fazem parte dessa lista de supostos criadores das HQs, mas nenhum utilizava a maior característica para ser uma história em quadrinhos, o balão de falas. Então o título de inventor vai para o norte-americano Richard Outcault, que utilizou de tudo que vem sendo utilizado há anos atrás para criar a HQ Yellow Kid, em 1897, regularmente no jornal The New York Journal. O personagem principal, Mickey Dugan, era uma criança dentuça com traços e características chinesas que sempre aparecia com um grande sorriso no rosto, usando seu pijama amarelo enquanto circulava pela uma vila cheia das mais estranhas criaturas. Apesar do artifício de utilizar balões para mostrar as falas dos personagens, Yellow Kid só se comunicava por mensagens escritas em seu pijama. Tipo a dos gays, tá ligado, mano? Então se hoje em dia você é hashtag Team Marvel ou hashtag Team DC, você deve tudo a esse cara. Muito obrigado, Richard Outcault. Com a publicação de Yellow Kid nos jornais 1895, várias outras histórias foram surgindo e foram criando formas mais fantasiosas. E é aí que surge um dos heróis mais importantes das HQs, o Superman. Com a criação do Superman em 1938, um universo enorme de super seres surge nas HQs. Inclusive, é por aí que começam a surgir as novas editoras de revistas em quadrinhos. Como várias outras histórias foram surgindo com o tempo, foi criado um sistema de eras, que era separado em ouro, prata e bronze, tanto para os lojistas quanto para os fãs. A Era de Ouro é datada de 1938 até a metade dos anos 50, e é nesse momento que houve a explosão das HQs para o público em geral, como é até hoje. Com isso, várias pessoas começaram a se interessar pelo assunto super-heróis. Com a criação do Superman nos quadrinhos, as histórias fantasiosas super-heróicas foram ficando cada vez mais populares, e é nesse momento que surgem vários outros super-heróis nas HQs, como o Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, Capitão Marvel ou Shazam, como é chamado hoje, e o Tocha Humana. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o público para de ler as revistas em quadrinhos, pois para eles já não existia tanta motivação para eles ficarem procurando as histórias dos seus principais personagens. Os jovens já não se identificavam tanto com seus heróis. Até que em 1954 foi criado o Comic Code Authority, que regularizava a maioria das histórias em quadrinhos, fazendo com que muitas delas fossem censuradas. Isso fez com que a qualidade das histórias caíssem e as vendas despencassem. Algumas editoras até faliram nessa época. E é nesse momento que se encerra a Era de Ouro nos quadrinhos. Bom, os quadrinhos, a partir da década de 1930, né, eles começam a ser publicados em revistas. Até então eles eram publicadas as tiras, né, nos jornais. E a partir aí do finalzinho da década de 30, 1938 aproximadamente, até 1955, a gente tem o que os historiadores vão denominar da Era de Ouro dos quadrinhos, né? Essas divisões aí, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, na verdade vem de uma própria inspiração da mitologia grega, que também é aí a origem de muitos dos super-heróis, né, dos quadrinhos, e é nesse momento que vai surgir super-heróis que são referências até hoje, como é o caso do Super-Homem, do Capitão América, do Batman e da Mulher Maravilha. Historicamente, a gente precisa de pensar que a gente está falando de uma época de uma grande guerra, né, que é a Segunda Guerra Mundial, e nós historiadores, uma parte de nós entendemos que as obras de arte e os quadrinhos se inserem, né, enquanto uma obra, eles acompanham a realidade social em que estão inseridos, né? Então a obra de arte ela tanto influencia quanto é influenciada pela realidade social, política e econômica de uma determinada sociedade. E quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, que é de 1938 a 1945, a gente precisa de pensar na importância que os Estados Unidos têm nesse período, né? E da forte carga nacionalista que os Estados Unidos vai carregar nesse momento. Então, nesse contexto histórico, a Era de Ouro dos quadrinhos, ela vai trazer, por exemplo, o Capitão América
com o seu escudo, com o seu peito, com a bandeira dos Estados Unidos, né? E na primeira aparição dele na capa da revista, e dando um soco, socando ali o Hitler. Então esse nacionalismo ele vai aparecer bastante nos heróis, nos super-heróis nesse momento. O próprio Batman também, né? Nas suas primeiras aparições, ele tinha um lado muito mais sombrio, muito mais violento, se a gente for comparar com o Batman que a gente conhece já nessa nova era aí. E então essas vão ser as principais características dessa era de ouro das HQs. Falando como historiadora e também como mulher e feminista, a gente tem a aparição da Mulher Maravilha, né, a sua primeira aparição. Bom, e aí, né, pensar na própria aparição da Mulher Maravilha, né, nessa junção então de nacionalismo e de emancipação feminina, né? Pensar que é uma sociedade conservadora ainda, mas que as mulheres vão começando a conquistar espaços mais importantes. É importante falar da Mulher Maravilha porque na recente produção cinematográfica, agora de 2017, exibida em 2017, o contexto ali, a periodização é outra, né? Remete mais à Primeira Guerra Mundial, mas é sabido que a primeira aparição dela é em 1941, ou seja, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que ela sai da sua terra natal, né? Ela é uma amazona, sai da sua terra natal e vai lutar contra as forças do eixo, né? Que no caso aqui, principalmente contra a Alemanha e a Itália, os regimes fascistas. A Mulher Maravilha, ela, assim como, né, qualquer outro super-herói e qualquer obra de arte, ela tem o seu criador. Então o criador ali da Mulher Maravilha, ele era um psicólogo responsável por criar o detector de mentiras, né? Lutava pela igualdade de gênero nos Estados Unidos, e ele vai levar isso então para a criação da super-heroína, da primeira super-heroína, através da DC. Então a Mulher Maravilha, ela surge como essa mulher bonita, forte, que carrega as cores, né, dos Estados Unidos, mais uma vez expressando o nacionalismo do país através dos super-heróis. A águia careca, né, estampada também, que é um símbolo dos Estados Unidos. Só que é importante também a gente lembrar que ela não tem essa ideia de revolucionária desde sempre, né? Num primeiro momento ela vai surgir como a dona de casa. Ali na década de 40 também foi formada a Sociedade da Justiça da América, né, em que ela vai aparecer como uma secretária. Mas então é nesse contexto aí de nacionalismo e de emancipação feminina que a Mulher Maravilha vai ter lugar como a primeira heroína dentro das HQs. Então é isso, né? Do ponto de vista histórico, a obra de arte, seja ela uma música, uma pintura, o cinema, né? E aí a própria história em quadrinhos, ela vai ao mesmo tempo influenciar e ser influenciada pelo contexto social, histórico, político, econômico daquele momento, daquele país. E é nisso que os super-heróis vão acompanhar, né? Esse momento de grande guerra, de Segunda Guerra Mundial, e do nacionalismo exagerado que os Estados Unidos queria defender para si. Um desses instrumentos, as HQs. A partir da metade dos anos 50 até o começo dos anos 70 é classificado a Era de Prata dos quadrinhos. Começando em 1956, a revista Showcase número 4 trouxe um novo super-herói, o novo Flash. Jay Garrick era o Flash da época de ouro, mas nessa HQ, uma nova pessoa assume o manto do herói, o tão querido Barry Allen. O sucesso desse novo Flash foi tanto que ele animou vários outros escritores a repaginar os seus personagens, e toda aquela animação que tinha sido perdida na época de ouro, agora volta. A nova repaginação foi feita com heróis como Flash e o Lanterna Verde. Com essa nova mudança, a união dos heróis foi cada vez mais constante nas histórias. Foi aí que surgiu a Liga da Justiça. Mesmo com o Comic Code ainda sendo utilizado, a mudança dos principais heróis motivou os escritores a fazerem melhores histórias para os quadrinhos. E nessa mesma época, a editora Timely Comics, que tinha direitos de heróis como o Namor e o Capitão América, acabou sofrendo uma reestruturização na sua tabela de heróis. E foi aí que surgiu a Marvel Comics, aonde foi criado o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men, Vingadores e Hulk, e entre todos os outros personagens que vocês conhecem da Marvel.
Nesses anos surgiram os mais grandiosos criadores das histórias em quadrinhos, como Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, John Romita e muitos outros. Esses escritores tiveram que se esforçar muito para fazer novas histórias para trazer o público de volta. E por incrível que pareça, eles conseguiram, mesmo com o Comic Code ainda censurando boa parte das HQs. Bom, Era de Prata é uma fase na história dos quadrinhos em que, terminando a Era de Ouro, as editoras sofreram uma censura após um livro editado acusando os quadrinhos de seduzir a juventude e fomentar a violência, a homossexualidade e a sodomia. Então, algumas editoras criaram alguns códigos de conduta, que foi a CCA, impedindo que alguns temas fossem abordados. Nisso, aconteceu a queda na venda dos quadrinhos, né? Uma limitação de criatividade. Mas alguns roteiristas tomaram isso como sendo uma propulsão para uma nova fase nos quadrinhos. Aproveitando a corrida espacial, aí foi criado o Flash, Barry Allen, né? Ele substituindo o Joe Garrick, né? E nessa nova fase do Flash, começou uma fase em que o lado mitológico dos quadrinhos foi substituído pelo lado mais científico. Então a Marvel também não ficou por fora, né? Então criou o Quarteto Fantástico, também baseado bastante na ciência. Então alguns heróis foram sendo reformulados e as questões também sobre multiverso, sobre física quântica, também foi mais explorado. Nessa época os quadrinhos começaram a ter uma abordagem prenunciando as abordagens mais políticas que viria a ser a Era de Bronze. A Era de Bronze é a que mais tem controvérsias sobre a data em que foi criada. As datas mais utilizadas são 1970. Em 1970, Jack Kirby criou para a DC Comics os Novos Deuses, criou o Quarto Mundo e toda uma nova mitologia cósmica para a editora. Mas alguns especialistas consideram que a real mudança veio em 1973, com a morte da Gwen Stacy nas revistas do Homem-Aranha. Essa morte significou muita coisa para o herói e para os leitores, muita coisa mudou. É como se toda a inocência tivesse sido perdida. Os heróis eram mostrados como seres divinos, mas nessa história foi mostrado um lado humano, com falhas e erros, que pode até levar à morte de pessoas queridas. Além da Gwen, nessa época também houve a morte da Jean Grey e Electro, por exemplo. Foi aí que começou a violência a aumentar e o Comics Code começou a ser deixado um pouco de lado. Nesse período surgiu personagens como o Wolverine, o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma, Conan o Bárbaro e o Monstro do Pântano. O público começou a se identificar cada vez mais com as histórias, principalmente os adolescentes, e revistas como os Novos X-Men e os Novos Titãs teve um grande aumento de procura pelas suas histórias. A Era de Bronze durou até 1985, onde surgiram as mega sagas, principalmente com Crise nas Infinitas Terras, que mudou completamente o universo DC e remodelou quase todos os personagens da editora. Vale lembrar que a Era Moderna, que teve começo a partir de 1985, trouxe um tom muito mais sombrio, real e adulto para as histórias, retomando completamente o Comic Codes Authority. Uma era que foi iniciada por Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, ambas histórias já mostradas nos cinemas. Todo esse lado real e adulto acabou sendo dominado nas HQs, e as histórias antigas, que até certo modo eram coloridas e bobas demais, foram deixadas de lado. Essa era que persiste até hoje foi marcada por histórias como Sandman, Spawn, Preacher, A Piada Mortal e Guerra Civil, que também já foram mostradas nos cinemas. Existem várias outras eras de acordo com alguns especialistas, mas eras como a de ouro, prata, bronze e moderna marcaram presença no quesito HQ de respeito. Eu nasci em 1979 e na minha infância, quando eu era pequeno, eu não tinha muito ainda contato com revistas em quadrinhos, que até então também era muito pouco difundido, né? Você quase não via banca de revista, essas coisas. Era muito raro as pessoas terem gibis ou revistas, qualquer coisa assim. Por ter o contato com a parte de quadrinhos no começo dos anos 90, que seria uma época também que foi bastante, que eu até hoje é a que eu mais gosto, obviamente porque foi o que eu acompanhei, né? Sobre
as maiores sagas que, pra mim, teve nos quadrinhos. Eu tenho algumas revistas aqui que eu ainda tenho desde quando eu comprei elas há 23 anos quase atrás. Tem essa revista aqui que também é bem antiga, que seria a história do Crepúsculo Esmeralda, do Lanterna Verde. Ela é de 1995, edição original, não é edição reeditada. Tem algumas outras aqui, uma do Superman, a revanche com Apocalipse também, que foi feita uma edição de luxo, com capa metalizada também, maio de 95, que eu guardo até hoje na minha coleção. Bom, os quadrinhos da época, que nem eu falei, tinha muitas sagas. Esses anos foi os anos que teve a morte do Superman, né? Que teve a morte, o funeral e o retorno e a revanche. Foi a saga, pra mim, uma das principais do Superman em toda a história. Foi essa saga entre a morte e a revanche. Teve também as séries também do Batman, que são as melhores que pra mim que teve do Batman também, que eu até tenho aqui uma coleção também original até hoje, com as 8 revistas do Batman Longo Dia das Bruxas, que é pra mim também uma das melhores séries do Batman para revistas. E a que eu mais acompanhava que tinha mais acesso nas bancas, seria as revistas do Batman e do Superman, que antigamente não existia tanto. Também X-Men, que é mais novo, né, que hoje faz sucesso, mas se eu não me engano, X-Men começou em 95, mas para chegar mesmo aqui no Brasil demorou vários tempos, e para ser conhecido mesmo foi muito mais tempos depois. Também são muito bons. Hoje em dia eu não compro mais por causa da internet, da digitalização das coisas, né? Então existem muitas hoje opções, até mesmo os e-books, né? Para poder você ver digitalmente, sem a necessidade de ir na banca e comprar a revista, embora que eu acho que é uma experiência totalmente diferente você pegar um livro ou uma revista e você ler ele no papel do que você lê em tablet ou celular ou computador. Mas hoje em dia, cada dia mais vai ser a tecnologia vai substituir a grande experiência única que você ter uma revista na mão e você ter uma coleção no armário, na sua prateleira, com as revistas que você mais gosta. Nos anos, eu estava mostrando aqui que essa revista do Superman Revanche, ela nem tem o valor escrito nela, que é o valor dela seria ainda na mudança ainda do plano real do RV para o real, do cruzado novo lá do RV e do real. Então tinha uma tabelinha na banca com o valor da revista, porque cada dia era um preço diferente, né, por causa dessa mudança na moeda. Então foi uma época muito tumultuada também, né, pelo motivo que era uma revista de 3 edições, você comprava a primeira, mas você não sabia se ia ter dinheiro para comprar a segunda, porque talvez na hora que você fosse comprar a segunda 15 dias depois, era o dobro do preço que você tinha pagado na primeira, né. Mas, né, deu certo, eu comprei as 3 revistas, eu tenho a coleção, e eu tento hoje em dia acompanhar mais pelos filmes, né, do cinema, que tem tanto da Marvel como da DC. Eu não tenho nenhuma preferência assim. Eu acho bom os dois, e cada um tem seu público. Eu acho até ridículo essa briguinha entre A e B, porque vocês vocês ficam achando que um herói é melhor que o outro. Na verdade, o que é bom é a diversão. Recentemente saiu na IGN uma coluna falando sobre a nova série da DC Comics, intitulada de The Dark Knight Matters. A série basicamente traz os maiores escritores e desenhistas dos últimos tempos, como por exemplo Jim Lee, que há tanto tempo vem desenhando as histórias do Batman, e o tão lendário John Romita Jr.
Mas a grande pauta dessa matéria é falar sobre as influências da Netflix nos quadrinhos. O grande mercado da Netflix são as séries, portanto o problema das HQs com a Netflix é justamente esse. O que acontece é que a Netflix dá uma grande brecha para os criadores fazerem o que quiserem com as suas séries. E todo o crédito da criação da série vai para o escritor, algo que não acontece ultimamente com as editoras, pois os grandes filmes que todos nós vemos nos cinemas no final não dão o devido crédito para o criador, como é o caso do Capitão América e o Soldado Invernal. A grande sacada do The Dark Knight Matter é dar o devido crédito para os criadores, trazendo assim uma grande mudança para os mercados dos quadrinhos, pois assim o escritor vai poder fazer uma grande história e vender para a Netflix ou alguma outra produtora e ganhar o seu lucro em cima disso, claro, com o devido crédito dado ao final de tudo. Ou seja, se a Netflix ver lucro em cima da série de heróis, algo que já vem acontecendo há algum tempo, acabou. Pois não vai haver sentido os criadores ficarem nas editoras como a DC e a Marvel para ganhar apenas lucro dividido com a editora, enquanto poderia estar produzindo séries de sua própria autoria, ganhando seus créditos por isso e tendo milhões de dólares no seu bolso. Não é de hoje que os filmes baseados nas HQs vêm fazendo sucesso. Tudo começou meados dos anos 70 com o filme dos Vingadores. Uma produção que era bem grotesca e com figurino nada fiel aos quadrinhos, mas que fez seu devido sucesso na época. Hoje em dia temos milhares de exemplos para ser mostrados, alguns bem aclamados pela crítica, já outros nem tanto. Todos esses filmes mostram como as HQs estão dominando cada vez mais o mundo cinematográfico. E o maior exemplo disso são as votações das pessoas nos principais eventos nerds que há em todo o globo. Os cosplayers também não ficam para trás nessa lista. São milhares deles espalhados por todo o mundo. São milhares de críticas espalhadas pela internet sobre filmes e séries baseados nos quadrinhos, e a maioria deles são falando sobre a forma de qual são produzidos e sobre a fidelidade das HQs. As produtoras até tentam atender os pedidos dos fãs, mas nem sempre isso é possível. Então é melhor esperar sentado no sofá esperando grandes filmes chegarem aos cinemas. Mas também não seja aquele fã chato, né, que só sabe reclamar. Fica a dica. Então é isso, galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, foi uma longa jornada, fiquem com a força de Odin, é isso aí, nerds, espero vocês,